Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, eu vou trazer aqui duas mensagens das Sagradas Escrituras para vocês analisarem a atualidade dos textos que aqui foram escritos. O primeiro está em Colossenses capítulo 2, versículo 18, quando diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando desnecessariamente inchados na sua carnal compreensão. O outro texto está em Mateus 24, e o Senhor fala que nos últimos tempos apareceriam falsos cristos e falsos profetas, que fariam tão grandes sinais que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A partir desses textos que eu aqui mencionei, nós podemos ver um panorama na atualidade que está muito bem especificado nesses textos, principalmente a partir do chamado ministério profético. É legítimo o ministério profético em nossos dias? Com certeza não. A palavra de Deus, toda ela criada a partir de Gênesis até Apocalipse, ela foi criada por apóstolos e profetas, ou alguma pessoa que estivesse ali ao lado deles sobre a anuência de apóstolo e de profeta, também escrever alguma coisa. O fato é que a palavra de Deus ficou completada, ela já está acabada e pronta para uso daqueles que vivem na atualidade e até desde o dia que ela foi terminada. Não necessitando que nada mais, fora aquilo que está escrito, seja utilizado para guiar o povo de Deus. A palavra de Deus, ela se cerca de uma espécie de antivírus, de textos que combatem esse tipo de criação. Seria uma espécie de segurança teológica para que nós não sejamos enganados e caiamos nessas armadilhas dessas pessoas. Textos esses que nós podemos encontrar em Provérbios 30 e no versículo 6, quando ele diz: nada acrescentes às suas palavras, para que tu não sejas repreendido e não seja achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículo 6. Em Deuteronômio 29, Moisés ele diz o seguinte: as coisas reveladas pertencem aos homens, as encobertas só a Deus. Se tem alguma coisa que alguém queira trazer à tona, fazer uma revelação que não esteja na Bíblia, é porque não é necessário para nós. Aquilo que foi positivado, aquilo que foi escrito, aquilo que veio às claras como revelação da palavra de Deus, é o suficiente. Não adianta trazermos novas revelações fora da palavra de Deus, contrária a ela, para poder, de certa forma, acrescentar ao texto bíblico, porque isto tudo é combatido na palavra de Deus. A própria palavra de Deus tem os seus antivírus, tem a sua segurança teológica para que nós confiemos nela e não aceitemos nenhuma novidade que venha através de revelação, de profecia ou de qualquer outra coisa. Inúmeros textos são aqui criados para poder evitar esse tipo de confusão. Vejam, em relação aos profetas, a Bíblia diz lá em Mateus 11, versículo 13, que a lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, João Batista foi o último profeta levantado por Deus. O próprio Cristo era um profeta. Mas após o nascimento da igreja e o fechamento do cânon bíblico, nenhum profeta mais surgiu da parte de Deus, porque todos os profetas que irão surgir a partir daí seriam falsos profetas. No passado, nós tínhamos Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, verdadeiros profetas de Deus, e tínhamos os falsos profetas. Na atualidade, não há que se falar em profetas verdadeiros e falsos profetas, há apenas falsos profetas. Não se olha para o profeta da atualidade para descobrir se ele é verdadeiro. Todo profeta da atualidade é, na sua essência,
falso por natureza. O que nós temos na palavra de Deus, diferentemente do ministério profético, nós temos o dom profético. Isso ninguém nega. Nós temos esse dom profético a partir de 1 Coríntios capítulo 12, como ali a Bíblia fala do dom da profecia. E em 1 Coríntios capítulo 14, a palavra de Deus vai falar, a partir do versículo 3, quais são os critérios da profecia. A profecia vai ser para consolar, para exortar e para redarguir as pessoas. Não existe no dom profético aquele teor futurístico. Não existe no dom profético a adivinhação. Não existe no dom profético a visão de anjos, ou de chave de carro, ou de coisa dessa natureza. Nós estamos diante de pessoas enganadoras que se aproveitam da boa-fé das pessoas e as enganam. É necessário ter maturidade e ver que esse tipo de comportamento desses falsos profetas só vem prejudicar o povo de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, no versículo 6, ele disse: aprendam de mim e Apolo a não ir além do que está escrito. Não pode ir além do que está escrito. O que está escrito é suficiente e é bastante para nós. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o autor de Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muita maneira pelos profetas, nos dias de hoje nos fala pelo Filho, que é Jesus Cristo, através da sua palavra. Em Efésios 2 e 20, a Bíblia diz que toda a doutrina está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolos e profetas foram colocados na igreja para fundamento, para trazer a revelação e sobre ela nós interpretarmos. Não há mais fundamento a ser estabelecido nos dias de hoje. O fundamento já foi posto por profetas e por apóstolos. Se houver a necessidade de existir profetas e apóstolos, o fundamento está incompleto. Esses homens teriam o poder de trazer novas revelações, novas doutrinas, e aí nós estaríamos à mercê de todos eles. Mas vejam, meus amados irmãos, que a revelação de Deus ela se torna inclusive democrática, porque todos nós nos encontramos na palavra de Deus. Tanto eu como você, se quisermos saber de Deus alguma coisa, você não vai saber através de revelação, de ir ao céu, de ir ao inferno. Não, o Senhor deixou algo que está ao alcance de todos, que é a sua palavra. A palavra de Deus é autossuficiente, ela é completa e só ela é necessária para conhecermos coisas da vida e da morte, da salvação ou da perdição, de Deus ou dos demônios, de tudo aquilo que você imaginar de espiritualidade, a Bíblia está completa para nos informar. Não adianta buscarmos em outras fontes aquilo que a Bíblia já traz para nós. E o grande perigo de surgir os profetas, que são falsos profetas, é justamente eles arrogar para si um direito de trazer uma revelação nova, de dizer que estão vendo anjo, que estão vendo isso ou aquilo, de falar em línguas diante das pessoas, que o apóstolo Paulo proíbe, que na posição de interlocutor, o crente não pode falar em línguas. Ele tem que falar palavras audíveis, compreensíveis, para que todo mundo entenda. Mas essa prática é uma forma de se exobedecer, de se engrandecer em relação às pessoas. É necessário, meus amados irmãos e ouvintes, essa maturidade, esse conhecimento, para que nós não sejamos enganados por essas pessoas. Em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz: e eu testifico que a todo aquele que ouve as palavras deste livro e acrescenta alguma coisa, que seja tirado da sua vida o direito à árvore da vida, ou que esta pessoa receba os castigos desse livro. É muito sério o que tais falsos profetas fazem.
eles irão pagar um grande preço por estarem brincando com a palavra de Deus. A nós cabe o espírito de investigador, de entendermos que as pessoas que se comportam assim, elas se comportam de forma errada, não a serviço do reino de Deus, mas a serviço muito mais do próprio diabo, porque quer trazer para nós algo daquilo que a palavra de Deus não recomenda.